Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal? Get Ninjas vai devolver quase todo o caixa aos acionistas, investidor critica. Get Ninjas é aquela plataforma que tenta juntar prestador de serviço simples para quem demanda esse tipo de serviço. Fez uma bela abertura de capital em 2021, o mercado estava bem insano, né? Eu costumo falar nas minhas aulas que até o Get Ninjas conseguiu abrir capital em 2021, mas se você não tem uma estratégia clara de crescimento, você pode até ter uma boa história para conseguir fazer uma abertura de capital, mas você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. É o caso do Get Ninjas. E a gente vai entender esse caso aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, um aviso. Nosso curso generalista de negócio, General Business Program, que aborda toda a parte de soft skills, finanças, investimentos e valuation, estratégia empresarial, marketing, modelagem, problem solving, está com inscrições abertas para as turmas de 2024. É um curso sensacional, principalmente para quem está entrando no mercado de trabalho em posições iniciais que querem ter todo o ferramental para alavancar a sua carreira. Entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte das turmas de 2024 com inscrições abertas, hein? Bora! Vamos começar aqui a falar um pouco do Get Ninjas. Como eu expliquei para vocês, o Get Ninjas é aquela plataforma que tenta juntar prestadores de serviços domésticos para quem tem essa demanda. Perfeito. A empresa, ela nunca foi muito grande, mas conseguiu fazer uma bela abertura de capital. Então, ó, eu estou mostrando para quem está vendo no YouTube e no Spotify o tamanho da empresa no momento do IPO. Então, ó, total de patrimônio, total de ativos da empresa, 8 milhões e 140. Uma coisa que chama bastante atenção da empresa é o seguinte, quando você olha do lado do patrimônio líquido negativo, né, ela recebeu de aportes de fundos Venture Capital aqui 34 milhões, mas estava com prejuízo acumulado de 39, ou seja, PL invertido, e foi essa posição que ela levou para mercado. Perfeito. Qual que era o tamanho da operação? 41 milhões e 800 de receita líquida, com prejuízo aqui de 890 mil reais. Praticamente em break-even, né? Então, uma empresa bem pequena em termos de faturamento. Só que ela conseguiu, no dia 13 de 5 de 2021, notícia aqui do Valor Econômico, fazer sua abertura de capital. Get Ninjas vende ações a 20 reais e a IPO movimenta 554 milhões de reais. Então, ela chegou ali no valuation, market cap de 1 bilhão de reais com faturamento de 41, hein? Tá? Só para vocês verem como o mercado estava insano em 2021. E tinha bastante analista ainda apostando na companhia. Então, a notícia do dia 23 de 6 de 2021 para o BTG, Get Ninjas pode se valorizar mais 80%. Então, até os analistas de mercado estão fazendo umas contas que eu não consigo entender, né? Beleza. Aí o que aconteceu? Aí veio a realidade, né? Então 2021 já foi um ano mais difícil para a companhia. Vamos ver aqui nos financials, né? Então, ó, ela teve um crescimento top line, então, ó, passou de 41 milhões em 2020 para 62 milhões, perfeito. Só que o prejuízo foi de 890 mil reais para 41 milhões de reais de prejuízo líquido. Ah, então a empresa com muito prejuízo em 2021. E em termos de patrimônio da empresa, pessoal, tinha lá 306 milhões, até porque ela conseguiu captar 320 mais ou menos milhões na abertura de capital, ficou com uma posição de caixa extremamente gorda, beleza, tá? Mas com prejuízo acumulado muito maior, né? 80 milhões. Perfeito. Uma coisa que me chamou a atenção na análise do balanço de 2021 da companhia, na época, foi aqui o aumento da conta de intangível. Tá vendo aqui, ó? Então, ó, tinha zero em 2020, e aí foi 3 milhões e 745. O que é esse intangível, pessoal? São projetos que eles criaram em 2021 para conseguir deslocar despesa ali do DRE, ou seja, melhorar o resultado líquido da companhia, que poderia ser bem pior, né? E começar a contabilizar esses gastos como ativos intangíveis, né? E aqui qual que é o ponto? Eles estão com 5 projetos de software, recorrência e experiência do cliente, software, recorrência e experiência profissional, projeto SEO, administração e melhoria de plataforma e evolução da infraestrutura. Perfeito, né? O auditor, ele precisa ser extremamente criterioso para saber se isso não é uma manobra contábil ou, de fato, ele entra nos critérios de projetos pré-operacionais para você tirar de despesa e ficar contabilizando isso dentro do ativo para você melhorar os seus resultados líquidos, né? Beleza.
E aí, uma coisa que chamava bastante atenção eram os prazos de finalização desses projetos, né? Então, todos aqui no ano de 2022. Então, teoricamente, passa 2022, esses projetos eles param de receber investimentos, tudo que você contabilizava como investimento, você começa a contabilizar como despesa, e tudo que você acumulou ali no intangível, ele começa a ser amortizado, tá? Vocês já viram qualquer jogadinha, né? Se você é tradeado ali e uma das métricas é o EBITDA, que é antes de depreciação e amortização, você fazer esse tipo de manobra contábil, que é legal, tá? Melhora o seu EBITDA no curto prazo e às vezes até no longo prazo, dado que tudo que você investiu lá, ele vai ser despesado como a amortização de intangível, né? Beleza. Aí, só para mostrar para vocês que o prejuízo poderia ser até maior em 2021. 2022 a gente sabe que o mercado virou e aí as taxas de juros começaram a subir e os investidores começaram a ser muito mais criteriosos em alocação de recursos. E aí o que aconteceu? As ações do Get Ninjas despencaram. E aí tem essa notícia aqui do Infomoney do dia 23 de abril de 2022. Get Ninja já vale menos do que o seu caixa. CEO compartilha sua visão sobre a empresa Tech. Então, olha o que aconteceu. O market cap da companhia era menor, tá? Do que a posição de caixa que eles tinham. O que isso significa? Significa que a perspectiva futura para a companhia é destruir valor. Essa que é a conclusão. Então, teoricamente, se você comprar uma ação do GetNinja, você sabe que a sua ação vai cair, né? Isso, obviamente, traz uma perspectiva muito negativa até para a retomada do valor das ações. E aí, o ano de 2022, pessoal, ele foi muito ruim. Por quê? Porque a empresa de growth teve uma queda de receita líquida, passou de 62 milhões para 57, beleza? O prejuízo diminuiu, foi de 41 para 15 milhões, mas a empresa ela não cresceu. Perfeito, né? E aí qual que é o grande problema? O grande problema é que eles continuaram fazendo a capitalização de gastos que seriam despesas na composição dos seus intangíveis. Como? Primeiro, aumentando o prazo dos projetos. Lembra que os projetos tinham que terminar lá em 2022. E criaram novos projetos. Então, ó, posição de intangível aqui, para quem está vendo no YouTube e no Spotify, ele passou para 10 milhões. Era 3 milhões e 745, como a gente tinha visto. E aí, olha a lista de projetos que eles colocaram aqui, pessoal. Um monte de projetos, né? Uma auditoria um pouco mais criteriosa provavelmente ia questionar bastante se esses projetos não eram melhorias operacionais do dia a dia ou se de fato, né, eram projetos para resultados futuros que a empresa poderia contabilizar, né? Beleza, mas está aqui, ó, só de intangível adicionado em 2022, 7 milhões. Ou seja, se você for, né, extremamente criterioso, isso é despesa e aquele prejuízo de 15 milhões ia passar de 23, né? Beleza. Aí o que aconteceu? Uma das coisas que eu ensino nos nossos cursos de contabilidade e finanças é que mesmo fazendo esse artifício, melhorando o resultado operacional e inflando os ativos, você consegue pegar no caixa. Por quê? Ó, eles tiveram fluxo de caixa das atividades operacionais negativas em 2022 de 10 milhões e um nível de investimento de 9 milhões. E aí vocês estão vendo que tem os 7 milhões 143 aqui em intangível? Teoricamente, né, se bem classificado, esses 7 milhões deveriam ser operacionais, o que aumentaria ó, a queima de caixa operacional de 10 para 17, beleza? E aí diminuiria aqui o nível de investimento da companhia. Mas em termos de posição de caixa, vai ser exatamente a mesma coisa, só muda a classificação, mas o caixa vai diminuir do mesmo jeito, né? Tanto é que eles tiveram uma redução de caixa em 2022 de quase 20 milhões, passando de 293 para 273, né? Beleza. Aí o que aconteceu? Começou 2023. E aí o CEO aqui da companhia deu uma entrevista para o Bloomberg Linha. Hoje, para a empresa, é melhor deixar o dinheiro no CDI. Qual que foi quais foram os pontos principais dessa notícia? Muito difícil você encontrar projetos que dão retorno acima do rendimento dos produtos de renda fixa do mercado, dado as taxas de juros muito altas. Então, a gente está fazendo o processo de reestruturação aqui na companhia para ver o que vai acontecer no futuro. Perfeito. Né? É uma visão conservadora que eu acredito que seja muito boa, principalmente para as empresas em 2023. E isso trouxe, obviamente, uma perspectiva positiva para as ações. Tanto é que as ações do Get Ninjas nesse ano estão subindo. Né? Elas iniciaram o ano a R$ 2,70, já está em R$ 4,60. Né? Beleza. Só que olha os múltiplos. Os múltiplos que são múltiplos que o mercado já consegue analisar como uma perspectiva negativa para a empresa no futuro. Tanto é que o market cap está em 224
Como eu falei para vocês, a posição de caixa da empresa é 270 mais ou menos, né? Ou seja, o enterprise value, que é o valor da empresa como um todo, é negativo, 47 milhões. Ou seja, a empresa continua em 2022 valendo menos que o seu caixa. Um negócio sensacional, né? Aí veio essa notícia muito interessante aqui em agosto. Get Ninjas registra lucro líquido pela primeira vez desde o IPO no segundo TRI e vê frutos de reestruturação. Essa notícia foi do dia 2 de agosto de 2023. O que aconteceu? Ela reportou o seu primeiro lucro trimestral. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando para vocês. Ó. O que aconteceu? Receita líquida, 15 milhões e 800, crescimento de 19% em relação ao segundo trimestre de 22. Beleza, legal. E teve um resultado líquido aqui positivo de 1,5 milhão, contra um prejuízo de 8 milhões e 800 no segundo trimestre do ano passado, né? Bom, mas uma das coisas que está ajudando aqui a fazer essa empresa ficar no positivo em resultado líquido é o intangível, como eu mostrei para vocês. Ó, o intangível que finalizou 2022 com 10 milhões, está em 13 milhões 393. Beleza. O que aconteceu? Alguns projetos eles finalizaram, e aí a empresa já não consegue fazer alocação de gasto dentro desses projetos, mas ela tem outros projetos aqui, mais de 10 projetos, para fazer esses investimentos e tirar isso do PNL e colocar isso no ativo intangível. Só esse ano aqui, nesses primeiros 6 meses, já foram 3 milhões e 200 no ativo contabilizado como intangível, né? Interessante. Bom, isso daqui, como eu falei para vocês, melhora bastante o EBITDA da companhia. Por quê? Porque mesmo os projetos finalizados, eles vão amortizar. E o EBITDA é antes de amortização. Então o EBITDA, ele tinha sido menos 12 milhões no segundo trimestre de 22, foi para menos 5 milhões no segundo trimestre de 23. Beleza, né? Mas a empresa ainda com EBITDA negativo. Como eu falei para vocês, mesmo esses artifícios, eles melhoram o resultado líquido da companhia, mas você consegue pegar isso no caixa, né? Então, ó, no segundo trimestre de 23, eles tiveram uma geração de caixa operacional de 567. Beleza. Então, gerou caixa operacional? Se você olhar nessa perspectiva, sim. No entanto, como eu mostrei para vocês, no trimestre foram 1.696 de acréscimo de intangível. Se você joga isso como despesa, aí a queima de caixa operacional vai para 1.100.000. Então a empresa ainda não está gerando caixa operacional, beleza, mas está diminuindo bastante a queima. Então isso daí já é um ponto positivo aqui. E aí veio a notícia do Brasil Journal que a gente vai analisar agora, que é a redução de capital. Vamos lá. A Get Ninjas vai devolver praticamente todo o seu caixa aos acionistas, um montante equivalente ao seu market cap no fechamento de ontem, apenas 2 anos depois de fazer a IPO. Marketplace de serviços domésticos disse que vai fazer uma redução de capital de 223 milhões de reais, o que equivale a R$ 4,4 por ação. Coincidentemente, o papel fechou ontem a R$ 4,40, né? A redução é um presente para os investidores que entraram na empresa há 3 a 4 meses, entre 3 e 4 meses atrás, quando a ação negociava R$ 2,00. E agora terão um retorno mais de 100% num curto espaço de tempo. Mas para um gestor que acompanha a empresa, o movimento é danoso do ponto de vista reputacional. Vamos ver o que esse analista de mercado, esse gestor, fala desse movimento do Get Ninjas. Vamos lá, abre aspas. O que o Get Ninjas está dizendo é que ela foi puramente oportunista no IPO. Pegou o dinheiro de alguns trouxas e agora, apenas 2 anos depois, viu que não tinha mais o que fazer com esse dinheiro e resolveu devolver a um preço 78% abaixo do IPO. Em outras palavras, ela está beneficiando a nova base de acionistas em detrimento a investidor de longo prazo que comprou o papel no IPO e continuou na base. Deu para perceber que esse gestor está bem nervoso com a companhia, né? Abre aspas para ele ainda. A pergunta que fica é, se eles não têm o que fazer com o dinheiro, por que fizeram IPO? Como uma história muda tão rápido e radicalmente em só 2 anos? Questionou o gestor. Para ele, o próximo passo para o Get Ninjas deve ser o fechamento de capital ou uma venda. Sabe por quê, pessoal? Porque isso pega muito mal. O mercado de capitais agora está fechado para o Get Ninjas. Não vai conseguir fazer follow-on nunca mais na vida. O gestor disse ainda que entende as gestoras, que têm uma visão mais de curto prazo, gostarem desse movimento, abre aspas. Mas o que chama a atenção é o empreendedor ter embarcado nessa. É um cara que nunca mais vai conseguir levantar dinheiro na bolsa, fecha aspas aqui, ou seja, o gestor está bem nervoso aqui com esse movimento, né? Bom, eu concordo com ele, mas tem o caso do Newman, né, do WeWork, né, que fez o que fez lá no WeWork, tá com uma bucha, o negócio vai quebrar, e conseguiu levantar dinheiro para uma nova empresa. Então, assim, eu questiono muito aí a racionalidade do mercado de capitais, né? Mas enfim, vamos ver o contra-argumento do CEO do Get Ninjas. Vamos lá. O CEO e fundador do Get Ninjas, Eduardo, rebateu as críticas.
Segundo ele, o problema do ponto de vista de reputação seria se a gente usasse esse caixa de maneira que não contribua a todos os acionistas, como já vimos vários casos no mercado, como sócios usando os recursos da companhia para benefício próprio. Concordo plenamente. Abre aspas de novo. Estamos fazendo uma operação que é igual para todos os acionistas, disse ele ao Brasil Journal. Seria ruim se fizéssemos decisões de alocação de capital que não dessem retorno aos acionistas. Eu concordo com o argumento, no entanto, ele tem que fazer uma meia-culpa. Por quê? Porque se a empresa ela não está encontrando formas de alocar o recurso que ela captou no IPO para conseguir aumentar a rentabilidade e dar uma mini perspectiva de recuperação no valor das ações, dado que ela foi, né, lá no IPO lançada a mais de R$ 20, é problema dele. Porque ele é o gestor estratégico operacional da companhia. Então, ele também não está conseguindo criar oportunidades para conseguir alocar melhor esse recurso e dar um retorno melhor para o acionista. Então, eu entendo o argumento dele, mas ele também tem culpa nesse caso. Né? O senhor lembrou também que parte do plano do IPO era usar os recursos para fazer M&A. Logo após a oferta, ele disse que isso não foi possível porque os valuations das empresas privadas estavam muito inflados, inclusive a dele, né? Abre aspas. Agora os valuations estão mais atrativos e é difícil fazer por uma questão técnica esses M&As. Como nossa ação está negociada abaixo do que tínhamos em caixa, isso é um estímulo para os acionistas exercerem o direito de recesso nessas transações, pedindo o resgate do dinheiro, fecha aspas, disse ele, né? Faz sentido porque aconteceu isso no Enjoei.com. O Enjoei foi lá, tentou fazer uma compra de uma plataforma, usando também um valor acima do que efetivamente era o valor das ações, e isso obviamente disparou lá a opção de recesso dos acionistas, falou o seguinte, ó, se você for fazer essa transação, quero meu dinheiro de volta. Isso pode acontecer com o GetNews? Pode acontecer. Obviamente, essa premissa parte do pressuposto que ele vai querer fazer uma alocação que, na visão do acionista, não gere retorno maior do que efetivamente ele tem se ele resgatar esse dinheiro. Tá? Então, de novo, isso é um risco que pode ser mitigado pelo próprio trabalho do CEO. Tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. 2021 foi aquele ano extremamente louco para mercado de ações. Analistas de mercado não estavam conseguindo fazer valuation de uma forma correta. E aí criaram essa bomba relógio que está estourando agora. Qual que é o futuro do GetNews? Fecha capital. Tá? Então, ou ele é vendido, né, com ações abertas, que é muito mais fácil de uma outra empresa de capital aberto querer comprar a empresa, dado que já tem ações listadas na bolsa, beleza, legal. Ou uma empresa de capital fechado que quer ir para a bolsa via aquisição do GetNinjas, beleza. Ou o GetNews tem que fechar capital. Por quê? Porque manter capital aberto com essa reputação e com os custos de manter a empresa capital aberto, financeiramente não faz sentido. Então são essas três opções que tem para o GetNews no curto prazo. Vamos ver qual que vai ser a opção escolhida nos próximos meses. Vamos entender o que vai acontecer e vamos dar uma analisada e uma acompanhada nessa história com as notícias saindo para o mercado. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.